pessoal, aproveitar essa tarde meio ensolarada para gravar um vídeo aí. Na verdade eu estou aproveitando para tirar umas fotos de moto também. E aí já vou fazer um vídeo falando a respeito sobre trocar de moto. Agora, há alguns dias eu conversei com um amigo e ele me perguntou se eu não estava a fim de trocar de moto, quando eu ia pegar uma próxima moto. E é interessante falar sobre isso porque a gente sempre está com intenção de trocar de moto às vezes, né? A gente tem o bichinho da troca de moto sempre olhando outras motos, pensando em trocar, pegar uma moto mais potente, uma moto diferente. Mas atualmente, sendo proprietário aqui dessa Triumph Street Triple 765 RS, eu não tenho sentido necessidade alguma de trocar por outro modelo. E sendo bem sincero, é até difícil dentro da categoria dela e até superior ter um motivo mais equilibrado para trocar de moto. Porque hoje, olha só, o pássaro batendo na minha mão aqui. Então, voltando, hoje, pensando em trocar por uma outra moto, se eu tivesse que pegar um outro modelo, eu não encontro uma moto que me dê o mesmo custo-benefício dela e emoção. Uma moto que seja tão interessante. Porque na categoria dela das Nakeds, ela é uma moto que me entrega a potência que eu preciso, me entrega a performance, o desempenho que eu preciso. Uma moto muito agradável, leve, completa de recursos, tanto eletrônicos quanto de mecânica. E se eu tivesse que buscar uma outra moto, essa moto aqui é um modelo 2022, atualmente está com 11 mil quilômetros. E aí é uma moto que está nova. E então o único motivo para querer pensar em trocar se fosse só por um modelo diferente. E aí é difícil encontrar um modelo tão completo e interessante quanto ela. Se eu fosse pegar, por exemplo, seguir dentro da categoria das Nakeds, as marcas semelhantes eu teria que partir para uma BMW ou para uma Ducati. A BMW, se fosse uma Naked, a única moto que eu iria encontrar ia ser uma S1000R, uma moto com 40 cavalos a mais, 2 kg de torque mais. A BMW ela tem 165 cavalos, mais ou menos uns 10 kg de torque, 10 ou quase 11, agora não lembro. Mas na prática, para o meu uso, não ia fazer muita diferença, já que eu acabo utilizando ela mais na cidade mesmo. E no uso da estrada a gente sabe como uma Naked, ela depois de uma certa velocidade, uma velocidade alta, sei lá, 180 km, é bem ruim de enfrentar o vento. E se eu partisse, por exemplo, para uma Ducati, eu só ia ter uma Street Fighter, já que a Monster, por exemplo, não me interessa, por uma série de motivos, seja de potência, visual. E aí, para partir para uma Street Fighter, hoje em dia eu teria que colocar 40 mil reais a mais, como eu disse anteriormente, para fazer a mesma coisa. Então seria só pelo visual e pelo status. Só que essa conta não fecha, não vale a pena. Não se trata de serem motos tão superiores assim, não é o caso. Então não é uma escolha muito equilibrada. Então hoje essa moto aqui, ela já está com 4 anos e 11 mil quilômetros. É uma moto que para mim
Eu uso ela quase que diariamente, mas de passeio, e as distâncias que eu percorro são curtas, então ela não tem uma alta quilometragem. Eu peguei ela semi-nova, com 1 ano de uso e 4.000 quilômetros, e eu rodei 7.000 quilômetros em 3 anos. Então eu ainda vou segurar ela por mais, pelo menos uns 2 anos, acredito eu. E fazendo assim uma leitura do mercado, das motos que tem disponíveis hoje, que poderiam ser interessantes para mim, que me atraem, com custo-benefício, que valessem a pena por oferecer recurso de eletrônica, recursos mecânicos, de conforto e tudo mais, hoje eu acredito que eu permaneceria ainda assim na Triumph. Porque as demais motos elas acabam não me oferecendo algo tão interessante assim para que eu partisse para elas. Essa moto aqui é uma moto excelente, né? Uma moto com 123 cavalos, 7,8 kg de torque, se não me engano. E não existe moto na Honda hoje, naked, na Kawasaki tem a Z900. Essa sim é uma moto muito interessante, que inclusive essa eu até escolheria de repente para trocar no futuro, apesar de ela ter um estilo bem próprio, né? Então talvez isso também eu levasse em consideração. A Z1000, agora a Z1100, tem todos os mesmos recursos, com alguma coisa a mais, né? E é uma moto de visual único também, seria uma moto candidata para que eu escolhesse fazer essa troca no futuro. Mas também eu teria que despender aí hoje, sei lá, 30 mil reais para pegar uma Z1100, uns 20 mil reais para pegar uma Z900 nova SE. Então hoje essa conta não fecha. Não tem por que pegar e pensar em partir para uma outra moto que tem a mesma ficha técnica quase, tem que colocar 20 mil reais, 5 mil reais. A situação hoje econômica que hoje em dia o país enfrenta, isso não faz sentido. E em relação a escolher de repente outros estilos, se eu tivesse que partir para uma carenada, as carenadas são lindas, mas eu prezo pela praticidade do dia a dia, poder colocar a moto em qualquer terreno quase. E com uma naked eu ainda posso fazer isso. A gente sabe a realidade das ruas, das vias desse Brasil aí. E essa moto aqui, uma naked, já às vezes acaba sofrendo. Imagina uma carenada, né? Que acaba servindo só para destilar e correr em estrada. Já que a gente não tem uma pista próxima para fazer um track day, curtir, fazer algo, extrair tudo que ela oferece, do meu ponto de vista, não faz sentido. E eu partiria sim, de repente, por uma moto, não uma big trail, mas talvez uma medium trail, né? Então, futuramente, se tiver que trocar de moto, estilo, alguma coisa, eu pretendo escolher uma moto da própria Triumph, e elas têm essa característica de oferecerem aquilo que a gente busca, de um bom custo-benefício. São motos bem equilibradas, bem sinceras, honestas no funcionamento, manutenção, tem uma boa confiabilidade, durabilidade. Então eu, como plano futuro, pretendo pegar talvez uma Street Twin ou uma Tiger 900 e permanecer na Triumph aí, por ela ter essas características que eu busco. Então eu acho que é isso que eu queria falar nesse vídeo. Quem de repente busca esse vídeo para saber se busca informações na internet, no YouTube, a respeito da moto, sabe que essa moto aqui, a 765, ela já é uma moto consagrada. Ela é uma versão melhorada da antiga 675,
que era uma moto que ela tinha mais... Era uma moto que tinha algumas características de às vezes ter um funcionamento, alguns probleminhas mecânicos às vezes. Eram poucos, uns 2 ou 3 ali na parte elétrica, parte da boia do combustível, essas coisas, mas tudo consertos pequenos. Nunca foram defeitos de pane elétrica ou algo do tipo. E foram quase que totalmente sanados desse modelo 765. Então, esse é o motivo pelo qual eu acho que é interessante, me sinto muita vontade de permanecer na Street Triple 765 RS, e eu recomendo para quem pensa em comprar uma moto naked, e queira uma moto confiável, com boa performance, uma moto que traz emoção, uma moto realmente muito boa para o dia a dia, para a velocidade, traz muita satisfação pro proprietário. Eu tenho essa moto há 3 anos, a única coisa que eu fiz foi trocar óleo, apesar da pouca quilometragem que eu rodei, nunca apresentou nenhum defeito. Eu saio com essa moto mais ou menos umas 3 vezes por semana, passeio para dar uma volta na cidade, ir para academia, curtir mesmo, e nunca apresentou nenhum problema. Então, da minha parte, é isso que eu tenho a dizer. E em relação à concessionária mesmo, em relação à marca, o atendimento, infelizmente, não existe em todas as cidades do país. É uma marca com revenda, as lojas reduzidas, e esse é um dos principais problemas que eu enfrento. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul e a manutenção mais próxima e especializada fica a 600 km de distância. Tem que fazer uma viagem longa para poder fazer uma manutenção periódica. Fora isso, se quem pensa em comprar essa moto, se tiver um mecânico de confiança, uma boa mecânica especializada, com certeza não vai enfrentar nenhum problema. Eu não enfrentei mesmo morando longe. Então, pessoal, era isso para esse vídeo. Eu vou dar uma parada aqui. Eu quero fazer umas tomadas e já vou aproveitar, dar uma mostrada no visual da moto, que todo mundo sempre gosta de ver, né? O estado de conservação, as fotos, o visual. Só buscar um local seguro aqui e dar uma aceleradinha. Tava me contendo aqui também, né? No final, vou tentar buscar aqui o top speed. Para vocês perceberem, essa moto lá corta em 242, eu acho. Vamos ver se eu tenho distância suficiente aqui para dar a velocidade dela. Vai ser possível, essa pista aqui já tem uma curva logo ali adiante, que por sinal é hoje eu penso em fazer as minhas fotos. E além de que o pavimento aqui tá bem ruim. Mas, como eu estava dizendo, é uma moto que quem pensa em pegar ela não vai se arrepender de forma alguma. Tá aí então o Street Triple 765 RS, modelo 2022, com alguns acessórios aqui. Também falar rapidinho aqui, ela tem um defletor na frente aqui e um stunt cage que eu coloquei, muito útil, boa marca, bem melhor que Slider, apesar de que algumas pessoas talvez não curtam tanto por causa do visual. Eu acho que deixa mais robusta e gosto assim. Certo, pessoal? É isso aí. Qualquer coisa, deixem perguntas aí, podendo eu respondo. Abraço.